bem, pessoal? Boa tarde! Boa tarde. Quem tá friozinho aqui em Curitiba, dá pra ver pela Mia. A Mia tá sofrendo pra se adaptar com o friozinho de Curitiba aqui. Tudo bem, pessoal? Eu vou estar com frio até no verão, mas tudo bem. Exatamente. Hoje eu tô na Miralumo já. Saí do estúdio da Miralumo, já tô na Miralumo. Só tô com fundo aqui, cobrindo o caos aqui do estúdio Miralumo. E muitas entregas. Foi nosso recorde, né, Bia? Fala um pouquinho sobre isso daí. Tipo, fiquei muito feliz, todo mundo aqui ficou muito feliz. Mas tivemos um recorde de entregas. Foram quantas artes? Mais de 180. É muita arte. É muita arte. Muita arte. Parabéns para todo mundo que participou, hein? Isso, eu queria começar agradecendo pelo tempo de vocês, né? De acreditarem no nosso trabalho, no nosso evento e de se mobilizarem também para entregarem, né? A gente sabe o quanto é corrido, mas vocês se esforçaram e a gente fica muito feliz. E de verdade, a gente fica bem orgulhoso. Parabéns. Eu fiquei feliz. Nossa, a gente deu um grito. Caramba, mais de 180. A gente tava atualizando ontem, até meio-dia, atualizando. 160, 170. Teve gente que entregou no último minuto, literalmente. Uns 10 alunos. A minha ainda disse assim: não, vamos deixar até, certinho, passou meio em para não correr risco, e a gente atualizou e tinha mais. Então, teve gente que foi salva, hein? E obrigado por preencherem o formulário. A grande maioria de vocês deu uma atenção. É muito bom conhecer vocês, né? E saber um pouquinho da história de vocês, né? Teve uns textos, inclusive, comoventes, que quase faz a gente escorrer uma lagrimazinha aqui. Eu sou bobona, tem umas histórias, tem umas histórias lindas aqui. Obrigadão por compartilhar com a gente essas histórias. Lembretes. Dá um like na live. Se você não se inscreveu no canal, cria vergonha e se inscreve, né? Se você está aqui com a gente, é bem provável que você participou da expedição e curtiu, né? E também, último lembrete, até amanhã, cupom de desconto da formação Blender, né? Vai rápido que as vagas já estão quase no finzinho, né? Então, corre aí. E mais uma vez, se tiver qualquer dúvida sobre a formação, pode me chamar no Discord, pode procurar a escola nos canais de atendimento, WhatsApp, né? Pode chamar a Mia, a B, assistente Discord delas, né? Elas sabem tudo da formação, né, em muitos aspectos mais do que eu, inclusive, né? Então, fiquem à vontade de conversar com a gente, né? É muito comum, às vezes, pessoas que nunca mexeram com 3D e estão, né, interessadas na formação, pessoas que já mexem com 3D em outros softwares e querem saber se a formação pode ser interessante para elas. Procura a gente, né? A gente ajuda a pensar com vocês, né, e até conhecer um pouquinho o perfil de cada um para orientar sobre a formação, tá? Bora compartilhar a tela ou tem alguma outra mensagem que eu esqueci de passar? Acho que é isso mesmo. De fato, tirem dúvidas com a gente viu bastante comentários. Eu não sei se eu vou conseguir me organizar, a gente está aqui para isso. Teve uma menina que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela falou assim: gente, eu sou neurodivergente. Será que eu vou conseguir? Corta para mim, para Anne. Todo neurodivergente, a gente não vai contar agora. Entra que daí a gente conversa no caminho. É que a gente, de fato, temos muitas pessoas neurodivergentes, então a gente acaba se adaptando, sabe? Então não é um empecilho pra gente. Que eu acho que é uma coisa que eu sinto muito orgulho das coisas que a gente faz, principalmente disso, é que a gente tem um ensino diferente mesmo. A gente olha, a gente foca nas necessidades individuais das pessoas. A gente leva esse primeiro mês aqui que vocês vão ter, é muito para a gente se conhecer, a gente entender as necessidades de vocês. Por isso que a gente diz que nenhuma turma é igual à outra, né? Porque somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com tempos diferentes, mas a gente dá os nossos pulos para fazer com que todo mundo tente correr o mais junto possível. E a gente agrupa, né? E a gente vai ajudando. Então, qualquer coisa, gritem. Acho que dá para começar, né? Vamos lá? Bora? Bora. Vamos mostrar tem um slide que a gente colocou arte de... Espero que a gente tenha colocado todo mundo, é muita arte, 180 artes para caber num slidezinho, mas vamos lá, compartilha a tela, compartilha para mim, Bia. Enxergar a sua arte, mas ela está lá. Tem muita arte, tem muita arte. Vai lá, Bia, contigo. Compartilha a tela. Tará! Mágica.
Vamos lá. Próximo slide. Mais de 180 entregas. É muita arte, galera. 180 pessoas se dedicar uma semana inteira para estar com a gente me deixa, inclusive, muito, muito, muito feliz, né? De saber que vocês curtiram, né? Quase 200 pessoas realmente entregaram e curtindo. Eu sei de outros alunos que não tiveram tempo de fazer na proposta que estão fazendo e produzindo ainda e não desistiram. Continua fazendo. O objetivo, né, dessa expedição, dessa brincadeira que a gente teve com vocês é vocês produzirem e curtirem em 3D. Né? E olha isso daqui, galera. É insano. É insano. É muita arte. Muita, muita, muita arte. Pensa no tamanho da pasta do Google Drive que vocês enchem. Pensem. Não, e pensem no trabalho que dá filtrar tudo isso, né? Pra gente selecionar finalistas. É muito difícil, né? Selecionar os finalistas. A gente precisa ler, né? A gente precisa conferir certinho. Por isso também que a gente bate muito no pé para vocês, gente. Participe no Discord. Porque a gente, um dos fatores também da nossas escolhas são pessoas no qual a gente bate o olho e a gente sabe que estava ali, sabe? Que a gente participou dessa construção. Quando a gente bate mesmo, tipo, gente, não brotam com arte do nada, eu sei que muita gente não tem tempo para estar no Discord, mas um printzinho, sabe? Ó, tô evoluindo aqui, tô evoluindo. Não precisa, de fato, interagir, mas você precisa postar que você está fazendo. Porque a gente... querendo ou não, quando a gente vê, a gente ganha um carinho também, né? Tanto pela pessoa quanto pela arte. E ver outras pessoas se ajudando também deixa a gente muito feliz. Uhum. E também, né, outras questões que são fatores de desclassificação, a nomenclatura, a gente bate bastante com vocês, gente. Nomenclatura certinho, bonitinho. Porque senão a gente vai olhar e vai se perder, sabe? Imagina, a gente checou 1 a 1, então vocês imaginam. É muita arte. Eu tô olhando aqui, eu tô babando nas artes. Eu vi uma já, mas eu tô olhando aqui falando que essa aqui tá legal, tá legal. Primeiro, olha... Oi, me desculpa, vai lá. Tem uma coisa que eu acho que é importante vocês entenderem, que é a forma como a gente constrói a supervisão dentro da formação, ela demanda que vocês tenham esse acompanhamento diário, sabe? Então, acabou o rolê no Blender ali, 5 minutos para postar um print no Discord, sabe? Não precisa entrar e interagir com todas as pessoas. E isso foi uma coisa que a gente fez. A gente entrou no Discord, pintou o nominho de cada um de vocês que estava no formulário e olhou se vocês mandaram, porque a gente sabe também que nós não estamos lá às 4 da manhã, que algumas pessoas só têm esse horário. A gente sabe que tem gente que aparece às 11 da noite. Então, não se preocupe. Se você é a pessoa que mandou várias vezes, mas só mandou às 11, a gente sabe que você estava lá, sabe? A gente pode não ter conseguido acompanhar você, porque você só podia mandar às 11 da noite. Mas a gente sabe que você estava lá, porque a gente verificou tudo isso ontem, o dia inteirinho. Então, o Ivan sabe que ele estava do meu lado. Eu estava do lado da Mia, eu ficava olhando o computador da Mia e a Mia que foi organizando com a Bea. Então, tipo, saibam que nós vimos tudo isso, sabe? E a gente bate também entre a gente, né? Porque vocês perceberam que a gente estava em turnos. Então, a gente sabe que pessoas apareceram mais com a Anne, mais com a Mi, mais comigo. Então, a gente, depois de olhar isso aqui... Aí, não, esse aqui apareceu no meu turno, tá? Então, beleza. Então, a gente, de fato, tem essa troca e a gente foi até tarde. E por que a gente tá falando isso, galera? Vamos falar um pouquinho sobre quais são os critérios da avaliação. O Discord era um, né? A gente te conhecer no Discord, né? A gente acredita que a comunicação, a prática de comunicação que você vai ter com o Discord vai ser importante para você. Então, a gente incentiva isso. É uma estrelinha a mais na tua arte. O que mais que a gente tem como critério da avaliação? O formulário, a gente te conhecer, né? Pode ser muito injusto um cara que mexe há 10 anos em 3D fazer aqui a expedição, tem uma chance bem grande da arte dele ficar entre as top, né? Se não a top. Se bem que não é bem isso que acontece. Meio maluco, mas as nossas melhores artes normalmente são feitas pelos alunos que não têm experiência nenhuma, né? Mas a gente precisa do formulário para entender isso, né? Isso ajuda a gente a uniformizar, né, esse peso também da experiência em arte tradicional, em arte 3D, que você tem antes, comparado a alguém que caiu de paraquedas aqui e começou a fazer a expedição do nada. Né? E claro, também tem a arte, né? Óbvio que a tua arte final tem esse peso. E a gente selecionou 32 finalistas, né?
Entenda, mais uma vez, não necessariamente são todas as artes mais bonitas. Entram todo esse histórico de participação do Discord e também do formulário. Tem até o contexto social, que a gente também valoriza muito aqui na escola, né, e está embutido aqui nesses 32 finalistas. Né? Ou seja, um desses nomezinhos que eu mencionar aqui tem chance de ganhar, né, no nosso evento aqui. Já corações já estão começando, já dá para ver no chat aqui, a galera já vai começar. Como a Gabi falaria, quem tá nervoso aí já coloca ovo frito. Tá começando a ficar nervoso já. Eu fico toda vez. Inclusive vi nomes de finalistas aqui já. Né? Já tem alguém aqui é finalista já. Temos finalistas no chat. O que eu vou fazer? Eu vou passar rapidinho pelos 32 finalistas para acalmar a ansiedade de vocês um pouquinho. E daí eu vou fazer alguns comentários, né? Eu não vou fazer um review de todas as artes que a gente selecionou, senão eu sairia daqui amanhã de manhã dessa live. Não que a Gabi tá aí, se a Gabi não tiver aí, eu faço essa live maluca hoje, tá? Se a Gabi não tiver aí, eu faço uma live de 12 horas fazendo review de arte. O Rudine olhou pro Ivan de lado e falou assim, é? Eu ouvi. Eu vi, e você tem que simular hoje, você não pode fazer uma live de 10 horas. E eu quero passar alguns pontos, né, selecionar algumas artes e mencionar aspectos que são legais vocês prestarem atenção, né, para aprimorar e, inclusive, mostrar algumas artes que às vezes tem um aspecto que pode ser legal e outra que não tem, que se tivesse poderia ter, né, um destaque maior. Então vamos lá passar pelos 32 finalistas, que rufem os tambores. Não deu. Rodrigo Filório, Letícia Souza. É muito legal ver, em especial aqui no Rodrigo, como ele já começou a fugir, inclusive, do contexto artístico dos assets que a gente forneceu, né? Já fez o polvinho, já tem o baúzinho, né? A Letícia acabou usando os assets, mas olha que ela já tentou contar uma história, né? Na minha história, não dá para entender se o tubarão tá querendo fazer um assado de caranguejo ou se os dois estão juntos se divertindo, né? Aqui parece que os dois estão felizes comemorando. José Henrique, Jéssica Almeida. Olha lá, modelos próprios. José fez um personagem. Eu peguei depois, inclusive, que tem uma carinha ali na direita. E um peixinho. Inclusive, eu acredito que ele modelou esse peixinho por modelagem tradicional. Não parece ser metaballs, como eu mostrei na live da manhã. Aí a Jéssica tem uns personagenzinhos extras em especial. Uns peixinhos, né? Mas olha que ela usou variação de cor do caranguejo. E tem vários caranguejos espalhados ali. Você pega todos que estão aí. Tem um verdinho escondido lá na direita num balde. Tá dentro do canhão, na real. Olha que ela usou o canhão. Né? Tem um dentro do barril. Dentro do barril, não. Dentro do baú. João Vitor e Kali Maxwell. A festa, a balada de encerramento aqui, né, da Expedição Blender, dos personagens. Tá muito legal a cena do João. Né? Ele mexeu bastante na expressão né, facial, nas poses dos personagens. Né? Foi um dos que, né, vários mexeram, mas ele foi um dos que conseguiu chegar em expressões aí bem interessantes dos personagens. A composição tá bem legal também, 3 personagens. Na direita, uma outra composição que eu gosto bastante, o Kali. Mais ou menos uma regra dos terços aqui, com um plano inclinado que dá dinamismo na cena. Aí é o caranguejo, que é o cascudão tentando salvar a cascudinha, que tá presa numa rede. Letícia Ramos, Elis Menezes. Olha lá, a Letícia trouxe o contexto de jogos, né, do evento de janeiro aqui, Super Mario, né, e fez o Caranguejo Mario. Não sei nem misturar essas duas palavras, vai ficar estranho aqui inventar alguma coisa ao vivo. E o vilão é o tubarão, que tá ali. Ela mexeu no sorriso dele, ficou com uma cara meio sinistra. Sim. Na direita, Elis, né, fez uma montagem de uma caverna. Iluminação interior, Elis, se tiver aí, diga, foi difícil iluminar esse interior, né? Normalmente a iluminação interior é um pouquinho mais desafiador, o render fica um pouquinho mais pesado, ainda mais que tem o volumétrico indo lá fora. Ficou show. Júlia Mello, muitos, olha lá, personagemzinha, né, o surfzinho em cima da raia, ficou muito dinâmica a cena. Eu acho que é uma das cenas mais dinâmicas aqui que a gente tem, né, das que tiveram, dá pra ver movimento na cena, tá muito legal. E Hélio Barreto,
O caranguejo tá com olhos gigantes ali, de susto, né? Ele tentou fazer uma brincadeira do cartoon, dos olhos sair, né? E aqui ele assumiu que o tubarão realmente gosta de caranguejo assado, né? Então aqui ele deixou bem claro que os dois não são amigos aqui, não. Eu queria fazer uma observação que eu achei muito legal você usar esse recurso da animação, que é muito de animação 2D, né? Fazer isso, de replicar o objeto e ir aumentando. Eu achei muito, muito legal a sacada de fazer isso. Parabéns. Eu também gostei bastante. Gabriela Silva, eu falei, no máximo modela um personagem, mas tem alguns alunos aqui que são teimosos, mas valeu a pena. Então olha que ela modelou um polvo, peixe, tem uma raia na direita. Valeu não me ouvir nesse momento, ficou muito legal a cena, né? Tem todo um dinamismo, tem uma historiazinha ali do tubarão, tá todo mundo levando moeda pro rei, provavelmente, né? Que é o King Crab ali. O King tem um textinho ali, né? Mas é King, é o reizinho. Na direita, Giovanna Santos, uma cena também de iluminação um pouco mais difícil, né? Porque você tem uma luz principal que está sendo emitida da espada, né? E ela é responsável por iluminar o ambiente e definir o recorte dos elementos. Ficou show, tá? É uma cena desafiadora. Se eu fosse fazer, eu ia ficar, vamos pensar como iluminar esse negócio. Você resolveu bem, tá? Gostei bastante da maneira que você trabalhou na cena, em especial, composição centralizada sempre chama bastante atenção do elemento que está no centro. Né, e também foi uma decisão excelente aqui, em especial a espada, né? A espada centralizada ficou um elemento muito forte. Tá show de bola. Douglas ou Douglas? Agora, vamos lá. É Douglas Miranda, errando em português. Douglas Miranda, Douglas. Nicolas Marciano, desculpa se eu tiver pronunciado errado. Né, eu já conheci Nicolas e Nicolas, então, se eu estiver pronunciando, duas pronúncias que eu conheço do nome. São duas cenas que tem um dinamismo bem interessante porque tem um personagem no fundo que está trazendo ação de perigo, né? Então os dois caranguejinhos ali estão comemorando que acharam ouro e no fundo está vindo uma sensação de perigo. Perceba como na cena do Douglas você observa lá o tubarão, mas seria uma cena muito legal se fosse animada, né? Para que o tubarão fosse crescendo. A cena do Nicolas, eu daria uma estrelinha a mais, porque o tubarão maior, pensando numa imagem final, mostra que o perigo é iminente. Né? Então, eu acho que a imagem do Nicolas aqui, né, ela tem um peso de história um pouquinho maior. Porque na esquerda, no Douglas, o tubarão tá pequenininho, então ele talvez não seja quase nem perceptível. Né? Olha que tem espaçonave, a âncora, que são elementos grandes, já falando até um pouquinho de review de arte, que tem o mesmo peso em tamanho, até maior, do que o tubarão. Né? Então, na esquerda, na história do Douglas, ele está contando a história do caranguejo pegando moeda, e se você pegar a ideia de que está vindo um perigo, beleza. Na direita, olha que o Nicolas forçou o tamanho do tubarão. Né? Ele está, inclusive, maior do que a própria coluna, que é talvez o maior elemento da cena. Então, ele tem uma leitura bem diferente. Sim, o caranguejo, né, encontrou o ouro, mas o perigo aqui é imediato. Né? Então ele força a leitura. Qual que é a arte melhor, né, do ponto de vista da história? Eu diria que para a imagem, a da direita é um pouco mais impactante, porque você tem uma leitura imediata. Para a animação, como você teria o tempo dele vir lá de trás, ela vai funcionar também. Né? Só que ela, pegando um único frame, o tubarão quase não tem leitura na imagem. Né? Então é importante se pensar também, quando você está trabalhando, né, com imagem estática, sobre o peso dos elementos. Né? O peso é a área que eles ocupam na imagem. Né? Veja que a espaçonave tem um peso maior do que o tubarão. Você quase não percebe o tubarão lá atrás, né? A não ser pelo contraste que ele tem na cena. Né? A Bea, eu sei que ela cuida bastante disso. Né? E ela tá chacoalhando a cabeça falando sim, né, Douglas? Né? Tipo, não considera errado, mas você diminui um pouquinho a história do tubarão, tendo ele tão pequenininho na cena. Eu acho que aqui a gente tem um bom contraposto para comparar, né, duas ideias de composição diferentes, pensando no tamanho de um personagem que é secundário aqui, né, um personagem que está fazendo o papel da arte principal, né, da parte do primeiro plano aqui da cena. Vamos lá, Débora Alves e Cássia Feijó. Aqui a gente acabou caindo com duas cenas que são um pouquinho mais escurinhas, mas olha como elas funcionam. Cena escura, né, ou cena de noite, ou cena, né, que você quer passar uma sensação mais de sombrio,
não necessariamente são muito escuras, né? Elas têm normalmente um contraste maior. Você sim tem regiões que são bem claras, mas você tem uma presença mais forte do escuro. As duas cenas funcionam muito bem, né? Olha aqui na esquerda, nós temos todo um cenário lá atrás, que você vê a silhueta do cenário, e isso eu gosto bastante, né? De você ver quase o cenário como um desenho. E na direita, uma cena um pouquinho menos contrastada, mas mesmo assim, você percebe que a luz está bem próxima ao primeiro plano, e tudo que está para trás ali do plano, né, daquele potinho de ouro, está escuro, né? Isso é legal porque você cria destaque dos elementos que estão, né, próximos à câmera, ou elementos que você quer realmente dar destaque, você ilumina eles um pouquinho mais, né? Então eu gosto bastante dessas duas cenas, até porque se desafiaram numa técnica de iluminação que eu não expliquei, né? Eu expliquei a iluminação um pouquinho mais próxima que a gente tem aqui na cena da Cláudia, que é o que uma boa parte da galera acabou fazendo, né? Uma iluminação um pouco mais uniforme, que você tem um contraste, né? Uma definição de contraste um pouco mais sutil, né? Então olha lá o trabalho da Cláudia Soares, né? Eles estão levando a âncora para o navio, e do Cauã, que foi talvez uma das composições que mais fugiu, Sim, né, em ideia do que a gente passou. Não que fugiu do conceito, né, mas todo mundo aqui fez pedrinhas, né, pensou em algo que é o mundinho que ele já pensou. Talvez a inspiração tenha sido daquele dragão do Hobbit, que eu esqueci o nome, né, que ele tá enterrado em ouro. Talvez tenha sido essa inspiração, mas ficou muito legal, né, você fugir um pouquinho da curva. Vamos lá. Lucas Busato, Denner Alves. Lucas, ele assumiu a rivalidade oficial aqui do Caranguejo e do Tubarão. O Caranguejo ganhou a luta e o Denner fez uma cena meio que descobrimento, né? Olha que tem dois detalhes aqui nessas cenas, eu já volto um pouquinho. A cena do Lucas tá com uma iluminação um pouquinho forte, ou uma ausência de textura. Olha lá a areia deles aqui no chão, como você perdeu um pouquinho em detalhe, né? Então não dá para saber se a luz fica um pouquinho mais forte do que deveria, porque você perdeu o detalhe na areia, né? Mas ela ficou um sólido, né? Considerando que todo o resto tem muita textura, ele criou um recorte que valeria a gente pensar. E na direita, a gente tem uma cena que tá muito legal, né? Uma cena aberta, tem uma composição legal. As Águas Vivas estão incríveis. Incríveis, é de longe o melhor personagem feito, né, por vocês aqui, né? Estão muito legais, né? A forma, a maneira que você trabalhou com o material, tem uma luzinha dentro dela, alguma coisa emissiva, tá muito legal. Então, qual que é a observação que eu tenho aqui? Pensando em história, você precisaria também ter, pensando numa sequência, por exemplo, numa animação, primeiro você tem esse plano que é mais aberto, que você mostra onde estão os personagens, né? Então aqui você está mostrando o cenário e os personagens. No teu portfólio, se for por no ArtStation, também faça um render mais próximo, né? Que é o que aconteceria num filme. No filme se mostra, contextualiza onde está todo mundo, e depois, ou ao contrário, né? Mas nesse caso, primeiro mostra todo mundo e depois se dá um close para mostrar os personagens e entender o que está acontecendo. Então olha aqui, olhando só esse frame, a gente está curtindo o cenário, não necessariamente a história. Para ver a história, você tem que focar um pouquinho no meio, é o ponto mais iluminado, está show, para entender que eles estão olhando uma estrelinha, né? Então, no teu portfólio, eu recomendo que faça uma segunda imagem também, mais próxima, né, nessa regiãozinha aqui, que vai ser legal, tá? É um plus. A cena tá muito legal para você não mostrar close. E com certeza também faça um close da água viva, que tá... Eu falo um palavrão aqui, mas eu vou contar. Tá foda. Tá foda. Sol Cunha, Amanda Cardoso. Eu gosto muito, muito, muito da iluminação que tem aqui na cena do Sol. Do Sol, da Sol. Acho que é da Sol. Existe um grande contraste, né, do plano médio. Ele é muito escuro, o plano médio, né, que define essas pedras do fundo. A frente também é relativamente contrastada, mas as luzes mais claras são bem claras. Olha o grande contraste mesmo em primeiro plano. E essa névoa com os God Rays, né, os raios divinos lá atrás, tá de uma finesse, tá muito bom, muito bom. Tá? Então, já vou cantar, você tá em top 10 aqui para mim, tá? Só por causa dessa decisão de iluminação em contraste. Tá muito, muito bacana. É algo que tem bastante aqui na Sol, eu já vou começar também
com uma outra luzinha que eu não mostrei, né, e na arte aqui dá para perceber, é um terceiro tipo de luz. Eu falei sobre luz principal, né, que normalmente é a principal fonte de luz da cena, mais forte, a luz de preenchimento, que remove o contraste, né, então aqui você percebe que tem uma luz principal vinda de cima, né, dá para ver a luz principal iluminando a parte de cima do tubarão, a parte de cima dos bancos de pedra, né, gerando os God Rays. A luz de preenchimento, que provavelmente é a luz do mundo, está bem escura, tá tudo bem escuro, onde não está batendo essa luz, né, mas está vindo luz aqui na pedra e na barriga do tubarão. É o rebatimento da areia, né? A luz principal bate em superfícies e rebate. E ela usou aqui também uma luz de recorte, ou luz de contra, ou luz de silhueta. Tem milhões de nomes essa luz, tá? Então, olha como existe uma luz, uma silhueta desenhada ao redor do personagem especial. E pela decisão que ela tomou da luz principal, né, todos os elementos ficaram também com essa sensação de ser uma luz de recorte, né? Eu acredito que aqui, inclusive, ela tem uma luz principal do tipo kicker, que está um pouquinho mais para trás do cenário e acabou trazendo essa sensação de recorte automática. E olha como isso não acontece tanto na arte da Amanda. A arte da Amanda está muito legal, existe inclusive uma leitura muito interessante, né, de contraste do personagem em relação ao fundo, né? Você tem uma leitura da silhueta do personagem, é algo que a gente sempre tem que buscar, né? Eu vou até inclusive buscar algumas artes que não tem isso, para vocês verem como é importante ter a leitura dos elementos individuais. Mas olha, Amanda, se você colocasse uma luz de contra no tubarão para desenhar essa silhueta, né, normalmente a luz de contra é uma luz que vem de trás para frente, né, você desenharia umas linhazinhas bem leves aqui de recorte no tubarão e você destacaria ele, né? Então a principal função da luz de contra, recorte e silhueta é fazer o que o nome da luz fala, né, silhuetar um personagem, silhuetar um elemento para ajudar a destacar ele, né? Então aqui eu não acho também tão ruim não ter a luz de contra, porque ele fica um pouquinho mais na penumbra, né? Mas você poderia tentar aqui entender se essa luz de contra não desenha um detalhe interessante de silhueta, em especial na parte de cima do tubarão, né? Veja como um trabalho aqui da Sol ficou bem show mesmo. Aleph Ferreira, Leonardo Tomazini. O Aleph, eu falei, faz cena pequena. Não, fez uma cena gigantesca, tá show de bola, né? Mas normalmente a gente tem dois extremos de cena. Cenas muito grandes dá um trabalho lascado pra gente posicionar todos os elementos. Cenas muito pequenas, né? E eu gosto de mencionar aqui essa arte do Cauã, né? Que são muito mais focadas. Você fala, mas é só um personagem. São cenas mais minimalistas. Também dá muito trabalho, porque você tem que ser muito minucioso com a posição de cada elemento, né? Que às vezes numa cena maior você não precisa, né? Então aqui o Cauã foi para um extremo de um minimalismo um pouco maior, e aqui o Aleph foi para uma cena bem grandona, né? Não que não esteja legal aqui. Olha que eles estão correndo atrás de uma pescaria, de um troféu, né? Algum deles vai ser pescado em teoria, tá? Olha como aqui uma luz de contra poderia ser legal, né? Muitos de vocês não usaram luz de contra, até eu não apresentei, né? Mas se você usasse uma luz de contra vindo de trás para frente no cenário, você poderia desenhar uns recortes, em especial nos personagens. Olha como os personagens estão quase emendados com a cena, né? Você quase não tem leitura desses personagens. Muito diferente aqui da arte da Amanda, por exemplo, da Sol, né? Olha como você tem uma leitura de cada elemento da cena, em especial do que é importante, que nesse caso os personagens. Você tem uma composição super legal, mas olha que os seus personagens estão junto com a cena, né? E se não for uma animação, você não vai conseguir perceber, em especial que a gente está trabalhando com uma imagem aqui, né? Então trabalhar com técnicas de contraste por luz, nesse caso uma luz de contra pode ser legal, ou brincar um pouquinho com saturação, talvez saturar um pouquinho mais o tubarão, mexer um pouquinho no material dele para ele ganhar destaque em relação ao fundo. Leonardo, composição, ele fez scattering de peixinho, eu mostrei na live de 11, das 11 da manhã, eu acho que ele usou a técnica de scattering, né? Então scattering é distribuir elementos sobre pontinhos, né? A gente pode usar para fazer grama, bolha de sabão, fazer pedras, né? E aqui, né, acredito que você fez por scattering. Se não colocar tudo isso aqui na mão, deu um trabalhão incrível, mas ficou show de bola, tá? Olha lá, leitura como tá legal dos elementos, né? Você tem uma leitura do tubarão, né? Uma boa leitura do submarino,
né? A própria iluminação que você fez, que é uma luz que vem um pouquinho mais de trás, cria já essa sensação de recorte, né? E o recorte do tubarão, olha lá o recorte, né? Quando eu falo do recorte, é você ter um destaque. Como o tubarão está mais contrastado, mais escuro e mais claro também em algumas regiões, do que o fundo, você lê a silhueta dele. Olha aqui na arte do Aleph, como você tem uma dificuldade de entender especial tubarão, né? Porque ele tem uma tonalidade muito próxima ao fundo. Né? Então, Aleph, quando eu falo de você buscar o contraste, se tivesse um contraste um pouquinho mais próximo como esse daqui, olha a diferença de tonalidade, você teria uma leitura melhor dos teus elementos. Vamos lá. A Natália Santanin fez um banner, tipo um banner, uma claquete de encerramento, ou uma claquete de abertura do filme Life Aquatic, com Bill Murray. Tá show de bola, né? Então, olha que inclusive a leitura dela é um pouquinho mais gráfica, né? Então, é um cenário um pouquinho mais limpo, elementos mais ao redor do elemento, só um submarino, né? Bora chamar o Bill Murray pra gente filmar esse filme aqui. Jobson Azevedo primeiro também o segundo arte ali, junto com a arte das raias aqui da Júlia, que tem um dinamismo e uma velocidade incrível, né? Então, você tem aqui uma composição centralizada, eu vi que você brincou com a lente, né? Então você está usando uma lente aqui grande angular, olha as distorções trazidas pela lente, né, grande angular. Esse tipo de lente que tem um ângulo maior, né? Você configura isso lá na distância focal da câmera, faz com que você tenha uma sensação de profundidade gigante. Olha que dá para sentir uma diferença gigante de profundidade do próprio caranguejo, né? Isso cria dinamismo também. Fora que ele usou os God Rays, os raios divinos, criando linhas guias para atrair o olhar para o centro, né? As estrelinhas complementam isso. Então é uma composição que ficou com muita velocidade, né? Por causa dessas linhas em especial. Gabriel Dantas, Vitor Lima. Gabriel, composição regra dos terços, vai virar minha referência de composição e regra dos terços. Tá muito legal. Olha que ele pensou aqui no horizonte, né, no terço inferior. Você não precisa alinhar perfeitamente. A regra do terço é uma guia, né? Então tem o terço inferior com horizonte, o personagem está no terço inferior esquerdo. Essa diferença de altura dos dois personagens cria uma sensação de pequeno e grande, né? De um escravo e um rei, por exemplo, né? Você brincar com essa diferença de tamanho é uma leitura que você tem aqui, de que ele é o todo-poderoso e esse, né, o caranguejo aqui está implorando pela vida. Show de bola. Eu gostei bastante da tua iluminação, né? Veja que ele usou aqui a profundidade atmosférica, né, que é o que a gente está simulando aqui com o volumétrico para criar essa densidade da água, para aumentar a sensação de profundidade. Então o caranguejo ficou super contrastado, e conforme vai ficando mais funda a cena, você perde contraste. Eu diria que é uma das melhores cenas que usou esse recurso, né? Em especial cenas menores que não são gigantes. Vitor Lima, ele virou fã, ou começou a conversar com o Rodolfo, né, que também curte. Se quiser falar com o Rodolfo, chama no Discord lá, a gente passa contato. Né? O Rodolfo é meio maluco por polvos, ele deve estar ouvindo, porque está aqui do meu lado, trabalhando no Miralum também. Né? Então, ficou show. Você não dá para perceber se você usou Subsurface Scattering, né, mas eu tentaria usar uma texturazinha de noise no polvo, tá? Porque o caranguejo tem textura, e eu senti um pouquinho de falta de textura no polvo. Tenta colocar uma texturazinha, se tiver dúvida, copia a própria textura do caranguejo, dá uma adaptada, e tenta usar no polvo, para ele não ficar tão destacado do resto dos elementos que tem textura. É o único detalhe aqui que faz isso que tá muito legal, tá? Você tem um olhar muito legal na maneira que você fez o movimento do polvo, o olhar do polvo tá legal, a silhueta dele tá show de bola, tá? Então, tenta pôr uma texturazinha ali, vai ficar show, tá? Dá para pegar que você colocou um pouquinho, mas talvez ela tenha ficado um pouquinho sutil. É uma textura leve de variação de cor que vai ficar bem interessante aqui. Yuri Moura, Manuelson Marques. Olha que cena legal contrastada aqui do Yuri. Inclusive ele usou a Spotlight, lembra que quando eu falei que a luz spot pode ser usada para criar uma sensação um pouquinho mais teatral. Ficou muito legal aqui, né? Você tem um foco no meio da cena, o resto
todo do cenário tá um pouquinho mais escuro, você tem um grande contraste. Tá show de bola, né? Nem volumétrico tem aqui e não faz falta, né? Eu gosto bastante. Você tem, inclusive, umas pérolas emissivas que dão um charmezinho aqui de iluminar o cenário. Show de bola. Manuelson fez a pose padrão ali do caranguejo buscando a estrelinha. Mais um que usou a ideia do spot centralizado, e veja como isso é legal, né? Não é para usar sempre, mas quando a gente usa num bom contexto, você foca a iluminação no local e atrai o olhar para cá. Um dos grandes problemas que a gente tem, às vezes, fazendo composição, é que a gente coloca um monte de elemento e tudo fica com o mesmo peso visual, né? Você não sabe para onde olhar. Essa técnica de iluminação que os dois usaram aqui fica muito legal, né? É uma das maneiras que a gente tem para forçar o nosso olhar para outras regiões. Eu tentaria aqui na tua cena, Manuel, se eu contrastar um pouquinho mais, né? Eu acho que se tivesse um pouquinho mais escuro o fundo, eu acho que ficaria um pouquinho mais legível ainda, né? Olha que algumas regiões aqui do caranguejo estão muito próximas do fundo, né? Aumentar um pouco o contraste do fundo pode ser interessante. João Oliveira, Vinícius da Silva. João, ele modelou uma espécie de um sirizinho, ou é um mini caranguejo diferente ali, né? Tem um personagemzinho diferente. Eu gostei muito da luz dos dois dos materiais, né? Eles tentaram ir para uma pegada que é levemente mais realista, com um pouquinho mais de dessaturação, não que realismo e dessaturação sejam obrigatórios, mas os dois foram para uma estética parecida, né? Em que eles assumiram uma dessaturação maior. Eu gosto bastante da maneira que você trabalhou o personagem aqui, João. Gosto da maneira que o Vinícius trabalhou, mas o que eu vejo na do João, né, comparando as duas em especial, é que a história poderia ser talvez mais fechadinha. Mi, Bea e Anne, me ajude. Vocês não acham que a cena do João podia ser fechar um pouquinho a câmera? Né? Sim. Eu acho que a grande comparação que eu tenho com a cena do Vinícius é que você observa os elementos principais maiores. Né? Não que essa, mais uma vez, seja a regra, mas eu acho que se você tivesse cortado a imagem aqui assim, ó, aqui, fechado um pouquinho, você ia ter uma leitura melhor dos elementos principais, né? Olha aqui o caranguejo que tá lá atrás, talvez pedindo ajuda, impressionado, olhando o tubarão que tá aqui em cima, né? Eu gostei muito do tubarão refletido na bolha, né? Quem não pegou aqui, olha que tem um tubarão refletido na bolha. Você teria uma leitura melhor disso. Mais uma vez, como está num shot mais aberto, como a gente não está pensando em animação, em que a câmera vai se aproximar, em que vai cortar para um outro shot, que tem a câmera mais próxima, eu acho que vale, se você quiser manter a cena para portfólio, ela está muito legal, mas vale também ter alguns renders mais fechados. Né? Algo que no Vinícius, a cena dele já tem os elementos em proporções interessantes. Tá? Cuidado um pouquinho com aqui a água viva, que fica difícil entender que é água viva. Às vezes a gente retira demais um elemento da cena, você descaracteriza o que é esse elemento e ele mais atrapalha do que ajuda. Então talvez, né, colocar essa água viva um pouquinho mais dentro da cena para você entender que ela realmente é uma água viva, tá? É o único detalhezinho aqui na tua cena. Já? Nossa, falei 32. Assim? Vou até tomar uma... Achei que foi Pode rápido. tomar aguinha. Ivan tá em 2x hoje. Eu tenho certeza que é o Rodine tá falando assim. Ivan. Vai, corre, Ivan, você tem que explodir. Ivan. Corre. Mas, primeiro. Oi, Bia, vai lá. Só falando que, tipo assim, quando a gente faz esse review por cima, é que vocês conseguem olhar para a arte do coleguinha e aplicar na de vocês, né? A gente tenta não especificar algo, né? Tipo, sobre cada uma, porque a gente sempre tem pontos positivos e coisas que da arte sempre dá para melhorar. Mas o que eu queria trazer de reflexão para vocês também é que é o seguinte: a gente bate muito no pé das pessoas no curso, é que assim, existe um momento que a gente precisa deixar a arte fechar o seu ciclo, né? Então a gente fica muito feliz que vocês entregaram, porque eu sei que a gente quer muito lamber e melhorar as coisas. A gente sabe, a gente é artista, a gente entende. Mas fiquem com vocês o sentimento de que vocês aprenderam o que tinham que aprender
com esse evento, sabe? De posicionamento de câmera, de iluminação. Claro que vocês podem vir, voltar, testar outras coisas, mas nesse momento eu fico muito feliz de vocês conseguirem fazer uma coisa que é muito difícil, que é desapegar e deixar esse momento, esse ciclo se fechar e vocês partirem, né, para uma próxima arte, já com o conhecimento que vocês pegaram, adquiriram durante a produção dessa arte. Então, primeiramente, parabéns e isso, olhem para a arte do coleguinha, tentem observar vocês mesmos e, assim, é o meu... E eu acho que também, quem quer entender por que a sua arte não ficou tão legal, quem quer entender o que pode aplicar, olhem também tudo que a gente falou para o pessoal nos canais, porque às vezes são todas observações que podem ser aplicadas à sua arte. Eu acho que vocês que estão aí no chat devem lembrar que a maior parte de vocês que estava lá no Discord, eu falei, fecha mais a sua câmera, deixa a câmera menor, para sua cena ficar menor, você ter menos trabalho, para você conseguir resolver a cena melhor. Coloca esse elemento no terço, coloca não sei o quê. Então eu acho que tem muitas observações que vão ser muito genéricas, sabe? Elas vão se aplicar à arte de todos vocês. Então eu acho que é um exercício que vocês podem fazer também de observação, né? Peguem shots de animação, né? Cenas de animações que vocês gostam muito e tentem entender por que aquela cena é tão bonita. Tentem replicar aquilo, porque às vezes tentando replicar aquilo, você vai entender, putz, né? E quando eu falo replicar, você vai falar, mas como que eu vou replicar uma coisa da Pixar? Eu nem comecei ainda, eu nem sei. Tipo, não, replica a luz só. Replica só a construção da cena, a blocagem, sabe? É onde tá o personagem, onde tá o... A composição, né? A composição. Então, eu acho que é uma coisa de a gente começar a prestar atenção aonde a gente precisa, ao invés de, às vezes, se ater a umas coisas que, né, tipo, não é sobre conseguir fazer uma bolha específica, um material específico, um modelo específico. Não, é a gente conseguir olhar para tudo e fazer tudo do melhor jeito possível. Porque, às vezes, se você tem uma coisa que você peca um pouco mais, se sua modelagem não é tão legal, você consegue compensar em outros lugares também. Eu acho que são coisas que a gente pode ir pensando ao longo da nossa carreira, assim. E eu acho também que tem algumas... teve muito trabalho muito bom. Eu até comentei isso com o pessoal na Miralumo ontem, que eu acho que a expedição foi um dos eventos que a gente teve resultados mais bonitos. Sim. Então, se você não está aqui nos 32, você provavelmente fez um trabalho muito bonito também, tá? É que, assim, infelizmente, a gente tem que escolher. Uma pessoa só pode ganhar o carro. Exatamente. E é um trabalho horroroso. Fazer isso é muito difícil escolher. Muito difícil. E é a coisa mais difícil do mundo, porque a gente se envolve com vocês, a gente conhece vocês, a gente sabe quem vocês são, vocês contam as histórias de vocês no negócio, sabe, no formulário. Então é muito complicado. Mas vejam isso sempre como uma forma de crescer, sabe? Tipo, eu não fiquei dessa vez, o que eu faço para ficar na próxima? Não, não fiquei agora, vou chorar, vou dormir. Chora um pouquinho, porque é bom, né? Dá uma choradinha, deita em posição fetal no chão, fica, eu não ganhei o tablet. Mas pensa, amanhã acorda e fala, tá, o que eu preciso fazer para ser melhor hoje, sabe? E a gente vai construindo o nosso melhor assim, sabe? Então eu acho que esse é o meu recado. A Cris ali, inclusive, escreveu algo no chat que vale a pena falar em voz alta. Em uma semana, 80% da galera que se inscreveu que nunca tinha mexido nada em 3D entregou uma cena incrível. Na minha primeira semana de estudo em 3D, que na época era Lightwave, talvez você nem conheça esse software, mas existe ainda, eu fiz um cubo e fiquei comemorando. Né? Então acreditem que realmente o que vocês conseguiram fazer em uma semana, independente do teu trabalho, tá aqui ou não tá, foi incrível em todos os sentidos, né? Em especial por você ter se desafiado, você ter tido a paciência de ficar estudando, a paciência de ficar praticando, né? E é mérito seu, né? Então comemore isso, né? Comemore você ter feito a cena, né? Lembra com quantos a gente começou a live? Sim. Você faz parte de um nicho de pessoas especiais que têm paciência e empenho para ir para frente. É só continuar.
Você falou, né, de ficar orgulhoso. Uma coisa que eu não lembro para quem que eu falei, mas assim, sejam mais carinhosos com vocês, sabe? Reconheçam o esforço, o tempo que vocês gastaram. Tipo, eu também vejo gente falando, nossa, eu sou péssima em composição. Gente, não é uma vez que você vai fazer isso. É prática, é um pouquinho todo dia. Então, eu reforço a fala da Cris. Vocês fizeram artes incríveis, gente. É uma semana. Uma semana, sabe? Conteúdo sendo botado para vocês e vocês produzindo e ouvindo nossos feedbacks. Então, passem a mão na cabeça de vocês, se sintam orgulhosos. Quiserem comer um docinho para comemorar, eu sou do time do docinho. Algo para, tipo, realmente comemorem, sabe? Tipo, é uma vitória. É uma vitória sua, você conseguiu, você entregou. E eu acho que é isso. Então, eu vou passar de volta e fazer alguns comentários para vocês observarem. Alguns deles, inclusive, eu falei durante as lives. Primeiro, tangentes. Eu diria também que nessas entregas foi a que menos a gente teve problemas de tangentes. Né? O que é tangente? 2 elementos se encostando muito perfeito. Então, se eu passar aqui, é até meio difícil a gente encontrar tangentes, mas tem 2 artes um pouquinho mais no começo aqui da nossa seleção, deixa eu ver se eu acho, que vale cuidar um pouquinho, porque quase existe uma tangente. Olha lá o trabalho da Gabriela Silva, a moedinha com a borda da imagem. Chama um pouquinho a atenção, tira um pouquinho o foco. Né? Vamos lá passar. Né? Então, eu conheço alguns artistas que falam que desenham, fazem um rascunho e depois ficam, antes de desenhar e refinar, procurando tangente para tentar não... Olha lá, a tangente da borda da pérola com a borda da imagem. Existe uma tangente proposital aqui que funciona muito bem, em que quase está encostando o tentáculo do povo com o baú, mas olha como isso força uma leitura, tá legal, né? Então, se não fosse nesse contexto aqui, eu falaria, putz, tem quase uma tangente aqui do tentáculo do povo com o baú, mas aqui, pela diagonal e pela leitura, né? Olha que forma uma linha guia na composição, tá show de bola. Então, sempre observe quando está montando a tua cena, se não existe tangente, olha lá, a âncora com exatamente a linha da coluna aqui no trabalho da Cláudia. Onde começa a âncora, onde termina a coluna. Não dá para ver. Né? Então, o que se faria aqui? Rotaciona a coluna, mexe um pouquinho na âncora para que eles se desgrudem ou se sobreponham mais e não exista essa... Olha que a linha da coluna segue exatamente aqui a âncora. Né? E isso dificulta o nosso entendimento de cena, ou chama muita atenção. Nesse caso aqui, dificulta entender o que é âncora e o que é coluna. Né? Então, fiquem buscando esses elementos que vai ser importante. Segundo, separação dos elementos da cena. Entender o que é um elemento, a forma dele. Né? Então, eu já mencionei isso algumas vezes, mas olha como é nítida aqui no trabalho da Débora a forma do polvo. Tá show de bola. Né? Então, ela destacou aqui o polvo por luz e cor de material. Né? Então, você tem saturação no polvo, o resto no fundão está escuro. Alguns alunos fizeram cenas em que existe uma dificuldade maior em entender a leitura, né? Eu mencionei o trabalho do Aleph aqui. Olha como é difícil de ler os personagens. Cadê os personagens? Você tem que dar uma procurada, mesmo tendo uma composição centralizada que chama bastante atenção. Né? Vamos lá, dar uma olhadinha aqui se tem mais um nesse contexto. O próprio trabalho do João aqui, embora esteja legal, como ele está olhando um pouquinho mais de longe, você tem um pouco mais de dificuldade de entender os elementos da cena. Né? E como ele optou por trabalhar com uma paleta um pouquinho mais desaturada, fica mais difícil a gente fazer um pouquinho dessa leitura. Né? Então sempre se preocupem na leitura dos elementos. Eu acho que o trabalho da Sol aqui é um excelente exemplo dessa leitura. Você percebe a profundidade dos elementos, você percebe as camadas, você vê a silhueta de cada elemento. Né? Então sempre se preocupe com isso. Terceiro, uma luz que eu não apresentei para vocês no evento, usem quase sempre ou sempre, a luz de contra. Né? Lembra que a luz de contra é uma luz que vem de trás para frente e tem o objetivo de criar silhuetas, ajudando exatamente a corrigir esse probleminha que eu estava falando agora para vocês, que é a de leitura dos elementos individuais. Veja que essa cena aqui da Cláudia está muito legal, mas talvez se tivesse uma luz de contra lá atrás, no tubarão, você ia perceber a silhueta na parte de cima dele. Mesmo aqui nesses 2 personagens em primeiro plano, você ia estar percebendo um pouquinho mais a silhueta deles. Essa pode ser uma dica legal aí para vocês começarem a usar, tá? E por último, algo que vale mencionar em especial, normalmente nos nossos eventos aqui a gente faz ambientes, environments em inglês,
E aqui eu apresentei para vocês o recurso da profundidade atmosférica, ou melhor, da densidade da água. Né? Então, as cenas de vocês, naturalmente, já tem uma dessaturação ou um descontraste da cena, conforme ela vai ficando mais profunda. Isso aconteceu em praticamente todas as cenas, que eu acho que 99% usou, né, a profundidade atmosférica, ou melhor, o volumétrico lá, para criar essa sensação. Dentro da água é óbvio, mas quando a gente está fazendo cenários para cima da água não é tão óbvio assim. Né? Então essa mesma técnica vocês podem usar em cenários maiores também em cima da água. Né? Se você ver e tirar uma fotografia ou ver referência, né, de cidade, quando a cidade é muito longe, o prédio que está lá atrás ele é mais descontrastado. Né? A montanha que está lá atrás ela quase tem a cor do céu. E isso se simula exatamente com essa técnica aqui. Né? Tem outras técnicas que dá para usar até material que deixa isso falso, mas o volumétrico é uma das técnicas. Eu vou falar primeiro menções honrosas. Vou começar no suspense. Menções honrosas. Vou ter que catar aqui que eu não anotei a ordem. Tá? Não... Vamos lá, vou começar com a Callie. Tá muito legal essa cena, cara. Tá muito, 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 muito legal mesmo. Tem alguma coisa para falar dela? Sempre tem, todo mundo, e você com certeza também tem, né? A gente sempre, eu sou o perfeccionista eterno que eu faria. Tá muito legal, né? Pensando em movimento, tá super interessante. Tá muito legal, né? Do que eu vou falar aqui da tua cena? Eu falei que sempre tem. Põe no ArtStation. O único problema é que não tá no ArtStation. Achei o problema. Né? Explorar um pouco mais de câmera, né? Se desafiar um pouquinho mais de câmera pode ser legal. Né? Você tem aqui uma composição dos terços em que você tem esse personagem aqui no que é chamado de negativo da composição, né? Que ele está no espaço vazio, ele tem uma boa leitura. Então, talvez jogar a câmera um pouquinho para cima, né? Para literalmente usar a regra dos terços aqui. Né? Olha que a tua regra dos terços aqui está levemente deslocada para a esquerda. Né? Então, talvez começaria a imagem um pouquinho mais para a direita e para baixo. Né? É claro que talvez tenha que dar uma mexidinha um pouquinho no cenário, no enquadramento da câmera, mas eu acho que na tua cena aqui eu não tenho nada para falar de render, nada para falar de luz. Eu gosto da maneira que você está trabalhando, né, tudo aqui na cena. Câmera, eu acho que é válida, mas você tá entre as 6, tá? Então eu comecei com você aqui como menção honrosa. Eu queria uma observação, porque o Callie aceitou muito, muito, muito. O Callie, desculpa. E foi uma das cenas que eu mais vi no horário que eu tava atendendo o pessoal, foi uma das cenas que eu mais vi. Eu queria agradecer você por ter aceitado tanto os feedbacks, porque tudo que eu falava você aceitava, sabe? E isso faz diferença, não só porque eu dei o feedback e a cena ficou boa, porque não é isso. É porque quando a gente tá vendo a arte de outra pessoa, é muito mais fácil a gente ver o que tem de problema e o que precisa ser melhorado do que quando a gente tá vendo a nossa. Porque a gente tá emocionalmente envolvido. E aí, quando uma pessoa de fora vem, mesmo que não seja uma de nós aqui, sabe? Mesmo que não seja o Ivan, mesmo que não seja o Gustavo, mesmo que não seja, sabe? Não seja um puta artista falando... Uma pessoa que olha de fora, às vezes eu peço feedback pro meu irmão, que é o Orives. Eu falei disso em algum momento, em alguma das lives, inclusive. Porque é uma coisa que a gente precisa, sabe? Um olhar retirado, um olhar que não tá há 24 horas olhando pra nossa cena. E eu queria agradecer, porque teve várias pessoas nessa lista de finalistas que aceitaram muito os nossos feedbacks. Eu sei da Anne que tem gente que aceitou muitos feedbacks dela também, porque ela ficava num horário diferente do meu. E aí a Anne pode falar mais sobre isso, né? Mas eu acho que das pessoas que eu acompanhei, você foi a pessoa que mais aceitou os feedbacks, que fez todas as coisas que eu sugeri, testou, sabe? E é uma coisa da gente sempre olhar com sabedoria. Tipo, eu não gosto da ideia, mas eu vou testar. Porque vai que vendo, eu acho que a ideia ficou muito melhor do que a minha. Então, assim, mesmo que você não deixe, sabe, versiona o arquivo, que isso a gente pode fazer com tanta facilidade, testa. Se você não gostar, joga fora, sabe? Não tem problema.
Mas testa, não deixa de testar, porque a gente cai num rolê de, não, porque tem que ser só meu. Não, não é bem assim que a arte funciona, sabe? A gente tem que aprender a ver a arte como uma coisa muito mais coletiva do que uma coisa fechadinha numa caixinha que a gente não enxerga nada para fora do nosso mundo, sabe? Porque tudo na arte é referência também, sabe? A gente tá contando histórias que tiveram outras pessoas participando, então a partir desse momento já não é só nossa, sabe? Uhum. E a gente não faz arte sozinho, né? Não. Eu acho que esse é o principal ponto. Vamos lá. Vamos. Próxima menção honrosa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tô checando o nome para garantir que eu tô. Vamos procurar. Cauã. Talvez com a arte mais original das finalistas. Tá muito legal. A maneira que você pensou a tua cena, né? Me diga aí se estiver ao vivo com a gente, se realmente foi referência do Hobbit, se teve a ideia do dragão lá do Hobbit. Mas tá muito legal, tá? Algo que você tem que cuidar um pouco, né, quando você está trabalhando com cena. E esse acho que vale para todo mundo. Eu gosto de pensar quando eu tô criando uma arte, que isso daí é chamado também de direção de arte, mas eu penso de uma maneira diferente, que é quando eu tô criando meu mundinho daquela cena, que existem regras para esse mundinho, né? E isso faz parte da decisão da direção de arte, né? Existem regras de quais são os padrões de cores, da proporção dos elementos, se você está trabalhando com formas mais orgânicas, formas mais rígidas. E olha que aqui parece que você tem moedas grandes e bem pequenininhas. Uhum. E eu acho que se tivesse elas todas uniformes, né, ou se as pequenas fossem de outra cor, sabe, eu acho que seria talvez um pouquinho mais interessante. Eu percebo que as moedas pequenas inicialmente eu peguei que eram bolhas douradas, não que eram nem moedas, né? Eu acho que você usou moedas em primeiro plano que são grandes, então as moedas são grandes. Essa é a regra do teu mundo. Mas as moedas que você colocou sobre o polvo são pequenas, né? Então talvez as moedas que tem que estar no primeiro plano são pequenas também. Só cuidado com isso, né? Eu acho que isso é válido para todo mundo, né? Sempre pensa quando você está fazendo uniformizar, em especial o tamanho dos elementos. Parece bobo, mas a gente está atualmente produzindo material da Miralumo e eu vou denunciar ao vivo aqui e vocês vão talvez escutar a risada da Miralumo. Esqueceram aqui de verificar a escala de todas as armas, né? Esqueceram. Eu fui, eu tava. Esqueceram. Em relação aos personagens, né? Parece algo bobo, mas olha lá, né? É algo que esteticamente a gente tem que se preocupar. E estão rindo aqui, né? Patada ao vivo aqui, né? Mas a partir do momento que você tem um mundinho, você tem regras desse mundo e você precisa respeitar. O que numa produção pode acontecer se você não se preocupar nem no tamanho do formato do arquivo? É que isso pode ir para frente na produção e ele pode sair errado na produção. Os tamanhos ficarem incompatíveis, e isso deveria ser pego antes, né? Falei aqui com brincadeira só para a gente se divertir um pouco, né, no projeto da Miralumo, mas é algo que a gente precisa se preocupar muito, né? Quais são as regras de proporção dos teus elementos, do teu mundo que você está criando naquele momento, né? E respeite isso, tá? Eu acho que, né, um dos principais pontos estéticos que você tem que ter na tua cena são essas regrinhas, tá? Próxima menção aí. Eu queria só fazer uma observação. Dessa vez eu vou ser muito concisa. O Cauã tem 15 anos. A gente isso é engraçado que eu ia comentar, né? Tipo, a gente tem um bebê no curso, né? A gente tem o William, 14 anos, ó, artes maravilhosas. E a gente sempre ficou muito preocupado, né? De, de ser mais novinho, de não conseguir evoluir, adquirir esse para si. E, cara, a gente tem que começar a correr, porque eles já estão, ó, essa juventude tá vindo. Se você tem mais do que 25 anos, cuidado com a galera mais jovem que você, que eles estão vindo patrola. Tá difícil. Vamos lá, próxima menção rosa. Cadê você? Gabriel Dantas. Não tem muito o que falar, Gabriel. Tá foda. Eu raramente falo palavrão. Tá foda. Tá muito bom. Continuar fazendo cena.
Eu acho que isso vale para todo mundo, mas a arte do Gabriel tá polidíssima, tá tudo muito legal, né? O volumétrico que ele usou, que cria a sensação de profundidade atmosférica, ajudou a dar leitura do personagem principal ali, que é o caranguejo, que está contrastado, né? Olha que a profundidade ajudou a aumentar a sensação a profundidade atmosférica aumentou, fez literalmente o papel dela, jogou o tubarão mais para trás, né? E ele usou também plenamente a regra dos terços aqui. Veja como ela funciona muito bem, vou mencionar mais, né? Não é uma regra que você tem que usar sempre, mas quando dá para usar, olha como ficou foda. Tá muito bom mesmo, muito, muito, muito bom. E eu vou cantar os 3 finalistas, que também merecem menção rosa, mas eu vou cantar os 3 finalistas. Então vamos lá, eu vou começar a passar desde o comecinho. O Ivan fala, vou passar desde o comecinho, aí o pessoal... Não! Primeira finalista, e está fora de ordem. Primeira finalista. Olha que eu já dei, que é finalista. Vamos lá procurar aqui, eu passei agora há pouco por ela, Júlia Mello. Começa a ficar nervosa aí, Júlia. Próximo finalista. João Ramos. Próxima finalista. Gabriela Silva. Então temos aí 3 finalistas. Gabriela, João e Júlia. Quem tá ao vivo aqui com a gente, BM, vocês pegaram? João. O João vi que tava. A Gabi tá também. A Gabi tá. Júlia, você tá aí, Júlia? Ai, meu Deus. Essa hora, até o meu coração começa a palpitar. Então vamos passar a arte de volta aqui, galera. Não tem nem slide, porque a gente decidiu 5 segundos antes da live. É tão difícil. Olha lá o trabalho do João. Primoroso. A balada a balada da Expedição Blender. Eles estão comemorando o encerramento da Expedição Blender. Ele tem uma composição aqui que é relativamente centralizada, se a gente for pensar na maneira que a composição funciona. É uma sacada de composição muito boa dele. Então, olha que é uma composição tecnicamente centralizada. Existe um personagem no centro, alguns elementos que guiam o centralizado. E na composição centralizada, você pode pensar também em ter uma simetria, uma espécie de balanço nessa composição. E ele tem isso colocando os outros 2 personagens. Então, ela é uma composição centralizada e inclusive simétrica, né, que deixa ela muito uniforme em especial, né? Olha que nosso olhar primeiro vem para o meio da composição e depois fica curtindo, né, e vai entendendo o que você tem aqui nas simetrias. Primoroso. Vamos lá para o trabalho da Júlia. Muito movimento. Muito, 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 muito movimento, né? A maneira que ela pensou, inclusive, olha o que eu mencionei sobre a gente conseguir entender cada elemento, em especial os principais, né? Que você tem uma leitura dos elementos. Isso é o que a gente precisa buscar, senão o nosso elemento principal vai sumir junto com o fundo, né? Então aqui não só ela tem uma imagem que se torna muito dinâmica, né? Que é o caranguejo surfando nas raias, mas você tem, inclusive, eu diria, uma escolha estética da maneira que as raias estão desenhadas, muito legal, né? A maneira que você fez a distribuição. Tem uma tangente aqui que é da mãozinha com a próxima raia aqui. Eu sou muito chato para tangente, que eu tentaria evitar. Eu colocaria a raia um pouquinho mais para direita para criar um espaçamento aqui e deixar o personagem sozinho. Mas tangentes acontecem nas melhores famílias. E também a gente tem o trabalho da Gabriela Silva, que eu falo, faz só um personagem. Não, faz um monte de personagem. O que eu gostaria de ver no trabalho da Gabriela é uma câmera um pouquinho mais fechada no rei e mais de baixo um pouquinho, para você entender o tamanho daquele polvo gigante. Então, quando você tem essa brincadeira de elementos pequenos e grandes, normalmente você, normalmente vamos colocar entre aspas, não é uma regra, mas se você enquadrar o personagem pequeno com a câmera mais próxima ao chão, aqui tá mais ou menos isso, né? Mas como a câmera tá rotacionada para cima, a gente perde um pouquinho a sensação da grandiosidade do personagem. Eu tentaria, esse shot tá legal, mas eu tentaria brincar com outras câmeras para servir como render complementar na tua cena, né? Eu acho que é super válido.
Eu não sei qual das três. Não tem como ter 3 tablets? Nossa, a Gabi vai brotar do nada. Daqui a pouco a Gabi brota e fala, Ivan, para com isso. Isso só... do Ivan que quase derrubou um tablet. Tablet. Isso é verdade. Mas eu vou fazer que nem o Gus. O campeão, lembra que o Gus puxou um dolinho numa live um dia? Falando... Foi. Ali foi maldade. Uhum. Foi maldade. Eu não vou fazer isso com você. Só vou enrolar mais um pouquinho pra falar quem é. Ah, tá. Antes de você falar, deixa eu viu? Isso aí, Bia. Vamos. Só aproveitar aqui, é que muita gente perguntou, gente, posso colocar a arte como portfólio? Sim, você pode. Deve, por favor, dando os devidos créditos, né? Tipo, a arte feita pro evento X da Escola Revolution. Não precisa, se você conseguir marcar a gente no ArtStation ou no Behance, ótimo. Mas se não conseguir, só menciona escrito também. Só menciona escrito. Se for passar nas redes sociais, seria de bom tom você botar @3dnarevo. Mas assim, né, por favor, compartilhem. Vocês fizeram artes lindíssimas e eu acho que as pessoas precisam apreciar. E eu vou tirar uma dúvida que rolou de alguns alunos. Escola Revolution, Revo, 3D na Revo. 2D na Revo. 2D na Revo. Deu pra sacar, né? Então, Escola Revolution somos a mesma família. É a família da escola, tá? E 3D na Revo e 2D na Revo são 2 canais que a gente criou para focar um pouco, né, o conteúdo 3D na Revo 3D, mas tudo Escola Revolution, tá? Então, cada uma das personalidades. Exatamente, são múltiplas personalidades aqui. Para mim, a Revo é a mãe. O 2D na Revo é o filhinho que acabou de nascer, o caçula. Uhum. E o 3D na Revo, tipo, são quase gêmeos. É por aí. E para lembrar, galera, mais uma vez, formação Blender, o cupom tá válido até amanhã. E se você tiver qualquer dúvida, procure a gente para conversar, né? Não só pelos canais oficiais, WhatsApp, mas mais uma vez, estou super disponível, né? Hoje de manhã, inclusive, conversei com alguns alunos. Tem dúvida do curso, né? Mesmo que você não queira fazer agora, tá pensando em fazer no futuro, quer saber um pouquinho como guiar teu estudo nesse momento, me chama, tô ali. O que eu falo no máximo posso demorar um pouquinho para responder, que às vezes estão no corres, mas eu tô sempre presente, seja aqui no Discord ou no Instagram também, tá? Na minha conta do Instagram. Mais alguma mensagem antes de matar todo mundo do coração aqui, Não, Bia? pode ir, acho que tá na hora. Então vamos lá, vou ficar passando aqui. Então vamos rever. Nesse momento, o João e a Gabi que estão acompanhando ao vivo. A Júlia não está ao vivo aqui, né? Eu não vi ela respondendo. Não. Trabalho do João. Trabalho da Júlia. A maneira que você trabalhou a paleta de cores verde e azul, Júlia, tá muito legal. São cores muito próximas, mas você conseguiu trazer um recorte tá muito, muito bom. E também o trabalho da Gabi. João. Júlia. Eu vou começar a rir de nervoso. E vai olhando pro band-aid assim. Não, mas vai puxar os pelinhos. Tá bom. De uma vez, pelo amor de Deus. Gabi, parabéns. O teu trabalho é o escolhido e o vencedor da Expedição Blind. Ai, graças a Deus! Meu coração tava. Parabéns, Gabi! Parabéns. Tira aquela tangente da moedinha, por favor. Dá a moedinha na direita. Mas tá muito... Mais uma vez, parabéns para todo mundo que participou. Né? Infelizmente, não dá para premiar todo mundo aqui na Expedição Blender, né? Mas parabéns, tá? Por toda... Né? Em especial, todo mundo aqui que ficou no finalista, não só pela cena, pelo empenho, pela história de vocês. Continuem batalhando, continuem guerreando, continuem estudando, continuem para frente, né? E a história aqui dos 3 finalistas, da Gabi, da Júlia e do João, não é por menos também, tá? Continuem estudando, vocês são foda e bola para frente.
Gabi, por favor, me manda mensagem aqui no Discord. Eu tô lá no servidor, só pra gente pegar os teus dados certinho para fazer o envio do tablet. Por favor. E a Gabi, se não me engano, me corrija se eu tô errado, vi tanto aluno, a Gabi desenha, né? Então ela também vai fazer um bom uso do tablet. Acho que a Gabi sabe desenhar um pouquinho. Eu acho que eu vi o ArtStation dela. Eu vi tanta arte que eu posso estar ficando maluco, mas acho que ela tá um pouquinho no desenho também. Eu acho que para fechar, Anne, dá o seu recado que você queria falar. Então, gente, quero falar para todo mundo que participou, que vocês estão de parabéns. Quem não ficou como finalista, as artes que não foram apresentadas aqui, eu digo para vocês não desanimarem, continuem estudando. Eu participei da Maratona de Verão, não tive, né, a minha arte como finalista, mas isso não foi motivo para que eu não continuasse. Inclusive, eu fui uma das pessoas que não apareci no Discord na época, né? Não tive feedback, eu fiz tudo quietinha ali, isolada, sozinha. Então, eu acredito que esse tenha sido um dos motivos para eu não ser finalista, mas de qualquer forma, eu continuei estudando, eu não desisti, não me deixei abater por isso. Consegui estudar na escola, consegui me desenvolver, né, como artista ali. Hoje eu trabalho na Miralumo. Hoje eu estou aqui como supervisora de vocês, ajudando vocês também. Então, essa é a minha dica. Não desistam, continuem, persistam, faça o melhor que vocês puderem, ouça feedbacks, procurem interagir com o pessoal, procurem informações que vocês vão conseguir alcançar o objetivo de vocês, tá bom? Então, esse é o meu recado para vocês aqui no finalzinho. Inclusive, ela ganhou vários prêmios durante a formação, inclusive a impressora 3D. Gente, eu ganhei tanta coisa. Eu ganhei o curso, eu ganhei dentro do curso alguns módulos, eu ganhei mentoria, eu ganhei um emprego, 2. 2, né? Porque você tá com a gente na escola também, né? Na escola também. Então, assim, gente, só estudo. Continuo com vocês ganharem também, viu? Muito bom. Então, eu acho que é isso, né? A gente encerra. Muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente sempre tenta melhorar, né, a cada evento. Continue, né? Aguardem o próximo evento, que eu não sei quando vai ser, né? Tipo, a gente tá verificando, porque, né, quem sabe num futuro breve a gente consegue se ver pessoalmente. Spoilers? Não sei. A Gabi vai querer minha cabeça agora. Mas eu não sei nada ainda. Pois é. Mas seria muito legal ter mais uma esse ano, né? Então, manda um ovo frito se você quer mais um evento desse esse ano. Aí, só pra... Porque eu sei que a Gabi da escola aqui tá vendo. Vai que ela ajuda bastante a gente decidir quem... Você disse utopia? Não. Não. Tô falando o próximo evento aqui, a expedição... Tô brincando, mas, gente, peçam pra Gabi, né? Gabi que puxa esse projeto com a gente. Então, se vocês quiserem, o próximo evento @Gabi quer evento. Acho que é isso, né? É isso aí, pessoal. Obrigadão por participar dessa maluquice com a gente aqui. Sim. Parabéns para todo mundo. O maior prêmio é a cena que você entregou e o que você aprendeu, que isso ninguém tira de você. Eu acho que o exemplo da Anne ali, de vida dela, né, e de me deixar feliz, né? Eu sempre falei que é muito maluco eu ser professor e eu imaginava que em 10 anos eu ia trabalhar com um aluno. Hoje em dia eu sou cercado aqui, tem a galera que tá no meu fundão que foi meu aluno, é relativamente emocionante para mim. Então, bora estudar e quem sabe um dia trabalhar junto. Falou, pessoal. Bom descanso, bom restinho de domingo. Até mais. Tchau. Ó o João aqui. Ó o Rodolfo. Não é mentira. Tô aqui comigo. Não é mentira. Ai. Só um instantinho. Estamos terminando.